Está começando mais um movimento e no programa de hoje nós vamos falar sobre uma dança que foi febre nos anos 80, que é o Street Dance. A dança de rua mais conhecida como Street Dance é uma dança criada inicialmente pelos breakers. Trata-se de um estilo de vida com vestimenta, música e linguajar próprios. Hoje eu vim até a escola Movimento Livre para conhecer um pouco mais sobre o Street Dance. Agora eu estou aqui com o Rodrigo Andrade, que vai nos contar um pouco mais sobre essa dança. Oi Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo certo também. Rodrigo, há quanto tempo você tá nessa modalidade de dança? Dançando eu tô mais ou menos há uns 7 anos mesmo. 7 anos 7 dançando. anos no movimento aí. E no Street Dance? No Street Dance, dando aula assim mesmo por cima, eu tô há uns 3, metade do tempo assim quase. E você sempre dançou Street Dance e depois começou a dar as aulas? Ou como que foi? Sempre. Na verdade eu comecei com uma modalidade que se chama breaking, que é aquela parte que, vamos dizer assim, que o pessoal roda no chão, essas coisas. Resumindo assim, o pessoal que não sabe, é isso daí, essa parte da dança. Comecei com ela, tinha uns 17 anos mais ou menos, e aí depois de uns 3 anos eu dançando assim, só break, eu comecei a me inspirar em filmes, essas coisas, começar a querer dançar as outras também, vamos dizer assim, outras danças urbanas. Entendi. E existem várias modalidades também, né, dentro do Street Dance. Isso Conta mesmo pra que eu tava, gente. isso mesmo que eu estava começando a explicar mais ou menos. São 3 primeiras, eu sempre gosto de falar essas 3 primeiras porque hoje em dia tem muitas. Então se eu for falar todas aqui, às vezes eu posso até esquecer de alguma. Mas as 3 primeiras foi o breaking, que é tudo isso que é no chão, vamos dizer assim. Também tem as partes, não vamos esquecer que é uma dança antes de tudo. Então por mais que eu estou rodando, que eu estou fazendo as coisas lá, eu tenho que fazer as coisas na batida, na música, então isso se torna um pouco mais difícil, né? Às vezes o pessoal olha e fala, é ginástica olímpica. Realmente, tem coisas que veio da ginástica olímpica e tal, mas tem que dançar antes de tudo isso. Tem a outra que é o pop, tudo que for relação de robozinho, vamos dizer assim, resumindo, robozinho, o que o Michael dançava era pop, aqueles trampos, aquelas coisas. E uma outra dança também que eu gosto muito, que é o locking. Esse locking, você dança mais no som de James Brown, original funk. É uma dança meio que só com point. Você tem que apontar sempre e olhar sempre para o lugar onde você está apontando. E tem o up e o lock. Foi as 3 primeiras. Eu sempre busco me inspirar nessas 3 pelo fato de ser as 3 primeiras. Então, qualquer uma que nasceu depois tem a essência dessas 3. Entendi. É como se fosse a base. Isso, os fundamentos são tudo nelas. Então, tipo, as danças que veio, vamos dar um exemplo. O Crump, que nasceu em 2000, que é uma dança mais agressiva, vai falando como muito clipe do Chris Brown, vamos dizer assim, que tem muito dessa dança. Se você for trabalhar os passos dela e começar a olhar, você vai ver muito passo parecido com uma dessas 3. Você sempre vai achar algo parecido. Só muda um pouquinho pelo fato do tipo de música. Alguma música é acelerada, outra música é mais lenta. Então tem uma adaptação, vamos dizer assim, dos passos. Mas essas 3 primeiras são as que começou mesmo. E depois dessas 3 começou a nascer uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Legal. E você sabe de onde surgiu o Street Dance? Porque ele não é do Brasil, né? Sim, não é. Como que foi essa história? Nasceu no Brooklyn, nos Estados Unidos mesmo. As gangues lá dos Estados Unidos estavam cansadas de resolver as suas diferenças como posso dizer? Vamos dizer, na porrada, né? Matando gente, até morte. Na violência. Na violência. Então, gangues entravam em confronto e acabava saindo gente morta, gente machucada, tudo. Então teve um pessoal que começou a querer tirar suas diferenças em outra coisa. Vamos parar de bater um no outro, vamos parar de agredir a outra gangue e tal, vamos resolver isso de outra forma. Como vamos resolver isso? Aí começou a sair de umas baladas, umas danças que se chama social dances, né? E o pessoal começou a adaptar essa dança na rua, colocando outras coisas dentro, várias outras coisas. Isso que é o bom do hip hop, ela é uma coisa que, vamos dizer assim, meio que reciclada. Livre, Você pega um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, coloca tudo, mistura e aí vira isso. E eles começaram
começaram a resolver suas diferenças aí. Então as gangues, aliás de sair na mão, vamos dizer assim, elas colocavam tercoflex na rua, ou tapete, ou até mesmo na rua sem nada, e começavam a tirar, que a gente chama de racha, uma gangue contra a outra, isso. Quem ganhava sempre, eles brigavam muito pelo bairro, pelo espaço. Aí vem um outro lance do hip hop, né? Porque eles gravavam os lugares onde que eles comandavam com grafite na parede. Então você sabia que aquela gangue mandava naquele lugar pelo fato do grafite. O grafite tá deles. Então por isso que já junta na cultura do hip hop, né? Um dos elementos, vamos dizer assim. E qual que é a diferença do hip hop pro street dance? O hip hop é um estilo de vida em geral? É isso, o hip hop vamos dizer que é um estilo de vida, são os 4 elementos. A gente chamamos sempre o grafite, tudo que for essas artes hoje em dia que tem no muro, tem uns 2 grafiteiros que são muito famosos, são gêmeos, eles grafitam o mundo inteiro, né? Então vamos dizer, o grafite é um dos, o DJ nasceu no hip hop também, hoje em dia tem o eletrônico e tal, mas nasceu no hip hop. O MC, que são aquelas pessoas, tem também batalha de MC, que são pessoas que batalham só nas rimas, e a dança, tudo que for dança, tá também num dos elementos. Então, tipo, são esses 4 elementos que se transformam no hip hop. No hip hop, que bacana. E você comentou dos grupinhos. Eu não posso deixar de comentar, gente, do filme Se Ela Dança, Eu Danço, porque eu adoro esse filme. E é realmente isso, então, tem as técnicas que eles usam, é de uma modalidade, é uma mistura, como Isso. que é? Então, a maioria das vezes quando a gente fazemos coreografias assim, a gente busca sempre colocar um pouco de cada dança. Então, quando você vai ver uma coreografia de street dance, aí você começa a ver, nossa, esse passo é de popping. Um exemplo dessa que eu te falei, aquele passo é de breaking, aquele outro é de locking. Então, quando a gente vamos montar uma coreografia, a gente pega um pouquinho de cada, sempre um pouquinho de cada e vai transformando numa coreografia, né? Em grupo, sempre, a maioria das vezes sempre com 5 ou mais pessoas para dar destaque na diferença, né? Porque como tem cada dança específica, a gente pode dançar qualquer uma dessas sozinho. Para dar a diferença de vamos estar em grupo, tem que fazer sincronizado os passos que já existem de alguma dança, dessas danças que estão no meio. Eu sempre busco falar que o street dance é como se fosse um nome assim, dança de salão. Dança de salão tá uma dança de salão, só que, tem salsa, zouk, samba de gafieira, então tem tudo isso. Então o street dance é a mesma coisa também. Então o break, o pop, o lock, o crump, o house, nossa, tem um monte de outras também. Eu tenho que citar agora também do filme, que a cena que eu adoro é Muzi, não é o nome do... Sim, o menininho que ele entra de bicicleta, no meio da batalha lá deles, ele chega de bicicleta atrasado, no meio da água. Gente, é maravilhosa essa cena, muito boa. É muito legal. E agora, nós vamos para um rápido intervalo, mas nós vamos voltar e ele vai continuar contando pra gente algumas coisas diferentes sobre o street dance, sobre essa história maravilhosa, que é encantadora realmente. Nós voltamos já, fique por aí.